Entendendo a Bíblia em boa companhia, reflexões sobre o Calvário. O Calvário, aquela montanha onde foi erigida a cruz do nosso Salvador, nos traz grandes lembranças. Ali foi que Jesus estendeu as mãos entre os céus e a terra, fazendo ponte de relacionamento entre Deus e o homem. O homem havia pecado e assim se afastara do relacionamento, perdia o gosto por relacionar-se com Deus. Jesus veio e mostrou o amor de Deus. Ele de graça se estendeu sobre a cruz e pagou o preço pela nossa transgressão. Foi assim que ele conquistou o meu coração. Ele conquistou de novo o poder da humanidade de ser feita à imagem e semelhança de Deus. É assim que cada dia nós, contemplando o Calvário, vamos subindo numa escala espiritual, entendendo que por nós mesmos nada podemos ou poderíamos ter feito para alcançar a salvação. Deus deu a própria vida, entregou o seu próprio Filho. Então, somos devedores a Ele de obediência, de seguir os seus caminhos. Ninguém pode vangloriar-se em si próprio pela salvação. Tampouco ela é exigível. Veja, Caim ofereceu frutos do melhor que tinha, violando o pacto de sangue que Abel havia oferecido, o Cordeiro de Deus, o símbolo do Cordeiro, Jesus, que havia sido imolado. O pecado requer consequências, a violação da lei de Deus. A lei é intocável, ela não pode ser alterada. Caso pudesse, o Filho de Deus não precisaria ser morto. Tanto sofrimento para quê? Bastaria abolir alguns ou todos os mandamentos. Aquele que tudo fez poderia fazer isso, não sem desrespeitar o seu próprio caráter. Ali, na lei, nas tábuas de pedra, está o coração de Deus, um perfeito exemplo de um caráter, de uma conduta coerente. Os filhos de Deus devem seguir essa coerência não por força própria, pela graça, pela fé em Jesus, nós alcançamos a salvação. O Salvador se coloca diante de nós, ele nos alcança. Onde estás? Disse ele, e nós nos apresentamos com o resplendor e com a adoração. Veja o que Jesus disse, registrado pelo apóstolo João, o discípulo de Jesus, João, no capítulo 10, versos 14 e seguintes. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, assim também o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é o rebanho e o pastor? Aqueles que ouvem a voz de Jesus. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E se ouvirdes a minha voz, então a condição é ouvir. Pela fé nós ouvimos, a graça nos alcança. E continua, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas aquele que diz que tem autoridade para dar a vida e para retomá-la, Jesus, recebeu essa autoridade do Pai, segundo o que ele mesmo falou aqui na expressão da Bíblia. Bem, vamos ver então que a consequência disso está também registrada no mesmo livro por João, no capítulo 11, verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em pano. Aqui nós vemos claramente que a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte se antecipava à cruz. Ele pôde ressuscitar Lázaro por um crédito que ele tem diante do universo, pela promessa que ele havia feito de morrer no lugar de Lázaro. Morrer no meu lugar e no teu lugar, portanto a vida já me espera. Foi uma mesma voz que disse, sai para fora, teu Pai te chama. Jesus sai da tumba, ele que é o dono da vida e da morte, como acabamos de ler, ele que é a fonte da vida, deu aos homens Jesus a vida, o fôlego da vida retornado pelo poder do próprio Jesus Cristo, o Deus. Deus que havia vencido o pecado, esmagou a cabeça da serpente, cumpriu a promessa, a aliança eterna de Deus, que é Jesus, o nosso Salvador. Ele cumpriu a salvação, esmagou a cabeça da serpente na cruz. Ele deu a sua vida e, com isso, ele tem todo o direito sobre a minha vida e sobre a tua vida.
tem poder para transformar a nossa vida se nós assim quisermos, porque ele respeita o livre-arbítrio. Ele tem poder para alcançar a graça, comunicar a graça dos céus, para que nós possamos vencer os pecados, para que nós possamos ser vencedores nesse mundo de trevas, para que nós possamos ser luz, reflexos dos próprios seres celestiais. Por falar em seres celestiais, esse tema que abordamos, reflexões sobre o Calvário, vai ser o tema de estudo nos céus. É o grande tema de perplexidade que está entre o universo, entre os mundos do universo. Anjos se demoram discutindo que grande amor foi esse que trouxe o Filho de Deus, que fez Deus entregar seu próprio Filho para aqui no Calvário suportar os meus pecados. Esses pecados, os nossos pecados, puseram Jesus tão distante de Deus quanto nós estamos sem Jesus. E assim, o próprio Filho de Deus foi que clamou na cruz: Pai, por que me desamparaste? O pecado fez separação entre nós e Deus. E Jesus sentiu, aquele que era um com Deus, pela primeira vez estava longe de Deus. Deus não comunicava a ele toda a glória. Ele estava sozinho naquela cruz. Naquela cruz, ele sofreu não apenas as agonias, mas já antes vinha suando sangue. Não as agonias do sofrimento dos pregos nas mãos, dos cravos, dos martírios, das blasfêmias. Antes, Satanás tinha posto no coração, de apresentado diante de Jesus, no Jardim das Oliveiras, ali que muitos não aceitariam. Você estaria entre eles. Venha correndo, Jesus te chama, porque ali ele suou sangue quando viu a multidão dos perdidos. A obra dele parecia apenas comunicar a alguns. Foi então que Moisés e Elias desceram dos céus para confortar Jesus. Ali estavam os discípulos dormindo, representando a humanidade que dorme diante de Deus. Mas estava ali também a humanidade representada, os mortos ressurretos, Moisés e Elias, os vivos que encontrarão Jesus, porque Elias foi transladado e está com Deus. Os vivos, nós que encontraremos com Jesus nas nuvens, encontrarão nos braços do Salvador a ponte para a ligação com os céus. Ali estavam os vivos dizendo: nós estamos salvos por ti, Jesus. Ali estava Moisés dizendo: Lázaro depende de ti. Toda a humanidade, os santos que já estão nos céus, que o Senhor os salvou como primícias suas, todos eles gozam da sua promessa. Ali também, quando Jesus ressuscitou, vimos que inúmeros corpos de santos vieram a testemunhar o poder do tremor da terra, o poder do anjo, o poder da palavra de Deus. Jesus, teu Pai te chama, fez com que muitos filhos de Deus também fossem ressurretos direto para o braço do Pai. Mas essa mesma mensagem do Calvário, ela é capaz de comover anjos, comover o pecador, comover os seres do universo como uma vacina eterna. É uma imunização contra o pecado. Os outros mundos, vendo o preço do pecado e o nosso testemunho louvando ao nosso Deus, vão perceber que o mal não pode mais existir. É o fim do mal com o juízo eterno. Portanto, a graça existe. A salvação está à disposição pela fé, mas o juízo, a obediência exige, a obediência à lei exige também, porque vem juízo. E os céus são um lugar de paz, porque há a lei e a ordem. Então Jesus diz naquela cruz: está consumado. Ao dizer está consumado, teu Pai te chama logo mais. Ele conclui a obra de salvação e Deus os chama. E agora o universo contempla o Salvador. E nós estamos muito aquém daquilo que podemos imaginar sobre o esforço de Deus para nos salvar, o sacrifício dele, o quanto custou. Então agora só nos cabe louvar. Veja o que diz aqui Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 212 e 213. Ela termina dizendo assim: que Cristo tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosamente e suportar o peso dos pecados do mundo, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar.
contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente e tocar a sensibilidade, o coração, refinar e enobrecer afeições, transformando inteiramente todo o caráter. Transformar o caráter para sermos feitos à imagem de Deus, fazendo com que nós amemos a Deus e assim cumpramos o que Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Disse mais ainda Ellen White, logo no começo dos trechos: quando os homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade dos céus em morrer no lugar do homem, então será magnificado o plano da salvação. As reflexões sobre o Calvário despertarão ternas, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. Terão no coração e nos lábios de louvor a Deus e ao Cordeiro. Orgulho e egoísmo não podem florescer no coração que guarda vivas as memórias das cenas do Calvário. Essa proteção de confiar em Deus como nosso Salvador tira de nós qualquer mérito, qualquer sacrifício que poderíamos ter feito e qualquer motivo para orgulho e vaidade. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas a graça nos alcança. Todos somos, em maior ou menor grau, merecedores da morte. Nada podemos fazer para pagar pelo nosso pecado. O menor pecador se equipara a Satanás, o maior deles. Todos os que aceitarem a graça pela fé, comunicados pela graça de Deus, terão salvação. No entanto, o juízo já alcançou o diabo, ele já está julgado desde o princípio, como disse Jesus. Mas aqueles que o seguem, seguem para a perdição. Mas os que confiam em Jesus, na sua graça, estão nos braços do Cordeiro, braços do pastor. É um cordeirinho, você é um cordeirinho amado de Deus, que ele carrega nos braços em proteção. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com você, assim como em 5 minutos vem Entende, que foi ao ar agora há pouco o resumo deste programa. Todos os dias a mensagem de Deus ao nosso coração. Para você curtir, compartilhar, seguir a nossa programação, aperta o sininho lá para ser lembrado dos vídeos que diariamente vão te alcançar. Faça com que essa mensagem alcance as pessoas que você ama, compartilhando com elas a mensagem de Deus. Que Deus te abençoe muito e faça florescer em você o verdadeiro amor comunicado pelo amor de Deus.